Olá a todos, esta é a segunda aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Como a gente viu na aula passada, o curso vai tratar de, sim, um tópico especial de metafísica, o nominalismo acerca de espécies naturais, e nós vemos como nós chegaremos a essa tese metafísica pela via da consideração de um problema epistemológico. Não significa dizer que nós vamos extrair consequências metafísicas de teses epistemológicas, mas que nós vamos examinar teses epistemológicas que têm pressupostos metafísicos. E esses pressupostos metafísicos emergirão. Esse é o papel central que desempenha no conjunto de autores dos quais vai se tratar aqui nesse semestre o filósofo norte-americano Nelson Goodman. Goodman deu uma contribuição decisiva para a lógica da confirmação, para a investigação sobre as condições do teste de teorias empíricas, e foi o primeiro a tornar explícito o fato de que essa abordagem epistemológica que ele oferecia tinha pressuposições metafísicas. Pressuposições metafísicas se dizem respeito exatamente a ideia de espécie natural. Goodman essencialmente nega que haja quaisquer espécies naturais. Ele defende a forma mais radical de nominalismo acerca de espécies naturais que tenha sido proposta por algum autor moderno. Então, bom, na origem de tudo, lá atrás, nós temos aquilo que Goodman chama o velho problema da indução. Problema cuja exposição canônica é a de David Hume, no Tratado da Natureza Humana, mas que, como eu observei, tem antecipações na filosofia mais antiga. Por exemplo, no ceticismo pirrônico, nós encontramos os 8 modos de Enesidemo contra a etiologia, contra a pergunta pela causa. A ideia, fundamentalmente, é que quaisquer explicações causais devem ter uma base indutiva, e essa base indutiva não é suficiente para justificar a explicação causal. Tal como nós vamos recontar aqui. E a mesma coisa, no fim da Idade Média, em Nicolau Dutremcourt, que escreveu 2 cartas a Bernardo de Arezzo, em que ele expõe exatamente o problema da indução, como nós entendemos em Hume. Em Hume, a gente tem apenas a forma mais sistematicamente articulada e por isso mesmo mais persuasiva do problema. O problema é um problema lógico e pode ser apresentado como Kant faz, na forma da seguinte pergunta: por que eu devo supor que porque algo é, alguma outra coisa deve ser? Essencialmente, o que acontece é que nós fazemos inferências indutivas generalizando a partir de classes particulares de ocorrências. A partir de um certo número de ocorrências que se repetiram na experiência, nós tendemos a generalizar, a passar o limite e quantificar universalmente. Eu tenho f de A e f de G de A, f de B e G de B, f de C e G de C, f de D e G de D, e eu generalizo para todo x, se f de x, então G de x. Qual é que é o problema dessa inferência? É tão simples assim. A conclusão não se segue das premissas. O que isso quer dizer? Que esse argumento não é dedutivamente válido. O que isso quer dizer? Que as premissas podem ser verdadeiras e mesmo assim a conclusão ser falsa. Tá? As premissas de uma inferência indutiva não implicam, portanto, a sua conclusão. Esse é o problema tradicional. Como é que Hume respondeu ao problema? Eu enfatizo a resposta de Hume, porque nós vamos ver que a resposta que Goodman vai oferecer ao novo problema que ele vai suscitar acerca da indução é humeana em espírito. E o espírito da solução humeana é o seguinte: o que Hume faz? Perguntados se estamos justificados a fazer inferências indutivas, Hume responde essa pergunta descrevendo com bastante clareza as circunstâncias em que nós de fato fazemos inferências indutivas.
E que circunstâncias são essas? São aquelas em que a experiência da conjunção constante de eventos nos leva a formar o hábito, a expectativa de que essas conjunções voltem a se produzir. Então, por uma espécie de inércia do intelecto, e Hume tem a expressão fantástica, a indolência do entendimento humano, esta indolência nos leva a esperar mais do mesmo. Portanto, se eu tive sucessivamente a experiência de que um corpo aquecido dilatava, o corpo aquecido dilatava, o corpo aquecido dilatava, agora eu generalizo. E essa generalização não é um passo sancionado pela lógica, porque não é um passo dedutivamente válido, mas é um passo sancionado pela inércia intelectual, pela ideia de que as coisas vão continuar sendo como sempre foram. A expectativa formada pela força do hábito. E a força do hábito vem aqui cumprir o papel que a lógica não poderia cumprir, que é autorizar uma inferência logicamente deficiente, porque não vale dedutivamente. Esse é o velho problema da indução, tal como o Hume resolve, e é bom que a gente não perca de vista em que consiste a queixa habitual contra Hume, a queixa que os kantianos formulam. E é de que Hume dá uma resposta irrelevante para o problema que ele suscita. Afinal, o problema que ele suscitou é o de saber quando é que uma inferência indutiva é válida. E a resposta que ele dá é: nós fazemos inferências indutivas em tais e quais circunstâncias. A pergunta era uma questão de direito, com que direito fazemos inferências indutivas, e Hume dá uma resposta de fato. Olha, de fato nós fazemos em tais ou quais circunstâncias. Então, há um quid iuris, para falar como Kant, responde-se com um quid facti. E isso consiste em não ser uma resposta irrelevante para o problema. Aí o Goodman protesta dizendo que isso é a mesma coisa que dizer que o maior dos filósofos modernos, e ele não está se referindo a Kant, mas a Hume, com essa descrição, o maior dos filósofos modernos teria se enganado completamente sobre a natureza do seu próprio problema. E Goodman diz isso não é plausível. Mais plausível é que a solução de Hume seja exatamente a solução de que nós precisávamos. O que Goodman mostra aqui nós desenvolvemos certos cânones para inferir indutivamente a partir dessa força do hábito que nos deve esperar a repetição de regularidades ou conjunções constantes encontradas na natureza. E para nós entendermos melhor como é que a descrição do quid facti pode ser uma resposta ao quid iuris, pode ser uma resposta à pergunta pelo direito com que fazemos inferências indutivas, Goodman nos convida a considerarmos por um instante e compararmos comparar o problema da justificação da indução, em que os filósofos usualmente se ocupam, com o problema da justificação da dedução, de que os filósofos não costumam se ocupar. Que é um problema real. Os lógicos tratam dele. Tá? O lógico, quando prova a consistência, a correção e a completude de um sistema de lógica, ele está mostrando que as regras de diferença desse sistema são regras preservadoras da verdade, o que quer dizer que de verdade só autorizam a inferir verdades, que não autorizam a inferir de uma verdade ou um conjunto de verdades uma falsidade. Tá? Portanto, que essas regras são as regras que sancionam as inferências que nós reconhecemos como válidas, que são aquelas que são tais que a conclusão tem que ser verdadeira caso as premissas sejam. E como diz Goodman, isso é circular, claramente. Né? Para você justificar inferências particulares, você apela para regras de inferência. Quando se trata de justificar essas regras de inferência, você diz com relação às regras que sancionam, autorizam as inferências que nós de fato fazemos. Tá? E Goodman diz: eu quero só registrar um protesto contra a ideia de que justificar a indução seja algo
fundamentalmente diferente de descrever as circunstâncias que nós de fato fazemos indução. Descrever as circunstâncias que nós de fato fazemos indução é oferecer toda a justificação que nós podemos oferecer e também toda a justificação de que nós precisamos para a indução. Essa é a dissolução por Hume do velho problema da indução. Eu insisti nela, mencionei na aula passada que aqui aparece na literatura filosófica o chamado método do equilíbrio reflexivo, que John Rawls vai usar de maneira tão brilhante e tão fecunda na teoria da justiça, mas basicamente para que nós tenhamos presente essa leitura que Goodman oferece de Hume, quando nos defrontarmos com a solução pelo próprio Goodman daquilo que ele vai chamar o novo enigma da indução. Tá? Que aparece no âmbito de um projeto filosófico desenvolvido pelo Círculo de Viena, por Schlick, Carnap, Neupert, Hahn, Weizmann e demais filósofos que formavam esse grupo de filósofos de Viena nos anos 20 e 30. Aqui na bibliografia as referências básicas são o artigo de Carnap, Testability and Meaning, e o artigo de Hempel, em duas partes, estudo sobre a lógica da confirmação. Do Carnap nós temos Testability and Meaning e temos também em duas partes On Inductive Logic, sobre a lógica indutiva. E do Hempel a gente tem, além dos estudos sobre a lógica da confirmação em duas partes, na publicação original em revista, a gente tem a republicação no livro de 65, Aspects of Scientific Explanation. O interesse dessa republicação é que Hempel, em 1965, acrescentou um apêndice ao seu artigo, que essencialmente faz dá conta do estado em que a questão se encontrava após as contribuições de Nelson Goodman. Tá? Bom, a origem do problema todo está na seguinte: o Círculo de Viena adotava como um princípio fundamental, um critério para demarcação, a ideia de demarcar o sentido de contrassenso e, por essa via, demarcar e distinguir ciência de especulação metafísica, é uma ideia herdada do Tratatus de Wittgenstein, a qual os filósofos do Círculo de Viena dão um giro, uma orientação importante ao introduzir o chamado princípio de verificação, que vai ser o critério para a atribuição de significado a proposições. O princípio diz o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Esse critério é a viga mestra para distinguir o que faz do que não faz sentido, para distinguir, portanto, ciência de especulação metafísica. O princípio tinha sido formulado também por Wittgenstein. Há uma história contada por um aluno dele anos mais tarde em Cambridge, durante uma aula de Wittgenstein. Alguém falou, o princípio de verificação, e Wittgenstein disse: quem é que se supõe que inventou isso? E o aluno disse: eu pensava que era você. E ele: eu? Mas por mais intolerante que ele tivesse se tornado com a ideia, ele a formulou expressamente, sim, nas Observações Filosóficas, um livro inacabado, escrito de 1929 a 1930, Wittgenstein expressamente define o sentido de uma proposição em termos do método da sua verificação. E aqui eu quero contrastar a explicação do que seja o significado de uma proposição que a gente encontra no Tratatus, daquela que a gente encontra nas Observações Filosóficas.
10 anos depois. No Tratado de Wittgenstein escreve, é 4024 isso, compreender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira. Então, eu entendo uma proposição quando sei como é que o mundo deve estar, como é que as coisas devem estar, para que a proposição seja verdadeira. Isso é a mesma coisa que dizer que o sentido de uma proposição, que eu compreendo ou compreendi a proposição, são as suas condições de verdade. Não há aqui nenhuma consideração sobre como nós decidimos se essas condições estão satisfeitas ou não. Simplesmente o sentido são as condições de verdade. Tá? Se a proposição diz que as coisas estão assim, ela é verdadeira somente se as coisas estiverem assim. Mas como é que eu sei se as coisas estão assim? Sobre isso, nenhuma consideração. Não há considerações epistemológicas no Tratados. Wittgenstein, no Tratados, baniu a epistemologia da província da filosofia, relegando-a a uma ciência empírica, que é saber a psicologia. Ele é expresso na sua correspondência com Russell em descaracterizar os problemas epistemológicos do status de problemas filosóficos. Eles são problemas empíricos a serem decididos por essa ciência empírica que é a psicologia. Agora, muito bem, chegamos a 1929 e 30. Como é que isso é reapresentado agora nas observações filosóficas? Como Wittgenstein agora escreve, em contraste com a definição do tratado, compreender uma proposição é saber o que é o caso se ela for verdadeira. Nas observações agora ele escreve, compreender o sentido de uma proposição significa saber o que é preciso fazer para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Portanto, não me basta saber que o sentido da proposição são certas condições abstratamente consideradas. Eu preciso ser capaz de decidir se essas condições estão satisfeitas. E Wittgenstein ainda enfatiza, ele escreve na mesma página, eu preciso achar o caminho que leva de onde eu estou até onde a questão se decide. Então ele podia fazer careta depois em Cambridge, mas o princípio era um princípio que ele próprio introduziu. E há um eficaz demarcador das fronteiras entre sentido e contrassenso e, portanto, entre ciência empírica e investigação, especulação metafísica. Tá? Uma proposição metafísica é uma proposição sem sentido, porque não há para ela um método de verificação, não há um procedimento de teste. Tá? Então, bom, a ideia era, sob a égide do princípio de verificação, levar em frente, então, uma espécie de investigação que é de natureza essencialmente epistemológica. Se a gente dá uma olhada no manifesto do Círculo de Viena, um documento titulado A Concepção Científica do Mundo, do Círculo de Viena, publicado, não vou afirmar a data certa agora, 27 ou 28 por aí, em Viena, escrito a 6 mãos por Carla, Neurath e Hahn, a gente vê que eles apresentam como problemas na investigação, essencialmente problemas epistemológicos, problemas sobre há investigações a serem conduzidas sobre os fundamentos da física, sobre os fundamentos da aritmética e da geometria, sobre os fundamentos da biologia, sobre os fundamentos das ciências sociais. E basicamente a ideia é que a investigação da lógica do discurso científico, a investigação das relações de dependência lógicas em que se encontram proposições empíricas umas com as outras, permitiria abrir caminho para o grande projeto filosófico do Círculo de Viena, que era a unificação da ciência. Reunir toda a ciência empírica numa ciência só. Ao invés de nós termos a dispersão, tem biologia aqui, física ali, química ali, etc. Unifica tudo isso, mostrando claramente as relações de dependência lógica entre proposições sobre diferentes espécies de objetos. A ideia mais comum entre eles, aqui havia versões diferentes, mas a mais corrente,
foi defendida, por exemplo, por Carnap e também por Neurath, era o chamado fisicalismo, a ideia de que a física pode cumprir o papel de uma ciência universal. Basicamente, nós temos assim a seguinte estrutura hierárquica. Na base de toda a concepção científica do mundo, você tem a física. A física explica a matéria na sua forma mais elementar. E, a partir daí, essas estruturas que a física investiga, a partir de um certo nível de complexidade, quando você tem átomos se agregando em moléculas e moléculas constituindo elementos compostos diferentes, combinações de elementos configurando compostos de diferentes tipos. Essas estruturas agora são objeto de investigação da química. Quando essas estruturas que a química investiga, por sua vez, atingiram um suficiente grau de complexidade para serem autorreplicantes, nós estamos às voltas com organismos, portanto, com o objeto de investigação da biologia. Quando organismos, por sua vez, têm um grau de complexidade suficiente para serem capazes de produzir sinais, simbolizar, nós temos o objeto de investigação das ciências sociais, das ciências humanas, da psicologia, da sociologia, da antropologia, assim por diante. Tá? Bom, agora, tudo isso é conduzido sob a égide do princípio de que o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Foram dificuldades com esse princípio que deram origem ao projeto que vai se tornar central da lógica da confirmação. O problema que nós vimos sucintamente na aula passada é que se o princípio de uma proposição é o método de sua verificação, então as proposições da ciência empírica, as hipóteses explicativas, leis gerais da ciência, não têm, nesse caso, sentido, porque não tem, para elas não se dispõe de método de verificação. Como é que se mostra isso? Bom, esse é o problema da indução. Né? Nós não temos um procedimento para atribuir valor de verdade, para atribuir o valor de verdade falso, sim. Uma proposição quantificada universalmente, nós vimos essa assimetria na aula passada, eu não apaguei ainda. Uma proposição quantificada universalmente pode ser facilmente refutada, mas, por maior que seja o número de ocorrências que eu disponho, ela nunca vai ser confirmada. A situação é simetricamente oposta no caso dos enunciados existenciais, que são facilmente confirmados, assim como aqui eu tenho a refutação por um único caso, aqui eu tenho a confirmação por um único caso, mas eu não tenho a verificação. Então, enunciados quantificados universalmente são verificáveis, são refutáveis, mas não são verificáveis, e enunciados quantificados existencialmente são verificáveis, mas não são refutáveis. Atenção, esses enunciados quantificados seriam, respectivamente, os universais verificáveis e os existenciais refutáveis, se nós estivéssemos tratando de universos finitos e, além disso, inteiramente acessíveis. Se eu estou falando apenas sobre o conteúdo de uma gaveta na minha mesa, bem, então eu posso perfeitamente fazer quantificação universal, dizer todo objeto que está aí dentro fui eu que pus, isso é uma informação acerca do passado, todo objeto que está aí dentro é branco, vermelho ou preto, e nenhum objeto é azul, qualquer coisa desse tipo. Eu posso verificar perfeitamente isso, porque eu examino porque eu tenho um pequeno universo finito e inteiramente acessível. Então eu posso checar de cada particular se ele satisfaz a conjectura geral que eu tenho. Tá? Se eu afirmar que não existe um objeto azul ali dentro, então eu também posso percorrer todos os objetos e constatar que nenhum é azul. Mas isso vale para universos finitos e, além de finitos, inteiramente acessíveis. Não é esse o caso do universo do discurso da ciência empírica. Nós tratamos aqui de universos que são
potencialmente infinitos e, em boa parte, inacessíveis. Por que inacessíveis? Porque a lei científica abrange casos passados, presentes e futuros, observados, já observados e ainda não observados, ou não observados no passado e nunca mais observáveis por conta disso. Então, parece que a única lição a tirar é que leis da ciência, porque são quantificados universais, não poderiam ser, em nenhum caso, verificáveis. Vamos olhar para a forma mínima, a forma geral de uma lei da ciência. Na sua forma mínima, uma lei da ciência vai dizer algo desse tipo. Que se algo é F, então é G. Que se um corpo é aquecido, então ele dilata. Que se algo é um corvo, então é preto. E assim por diante. Ora, essa proposição é codificada universalmente. Se eu tiver um F que não é G, ela está refutada. Mas, por maior que seja o conjunto dos Fs que são Gs que eu encontrar, ela ainda não está verificada. Então, isso suscitava a desconfortável perspectiva de negar que as leis da ciência empírica tivessem conteúdo cognitivo, tá? Que elas tivessem significado, dada a noção de significado com que se vinha trabalhando. Essa solução, vamos dizer assim, heróica, tinha sido esboçada por Wittgenstein em Tratados, onde ele propõe tratar as leis da ciência não como descrições verdadeiras ou falsas da realidade, mas como prescrições, como normas que especificam como nós devemos organizar a descrição completa da realidade, portanto, como princípios metodológicos, nem verdadeiros nem falsos, porque o imperativo não é nem verdadeiro nem falso. E essa solução, no âmbito do Círculo de Viena, foi aceita por Schlick, mas só por Schlick. A maioria, ao contrário, segue Carnap, dizendo o seguinte: olha, não, se as leis da ciência empírica, que são o nosso paradigma de conhecimento objetivo, não expressam nenhum conhecimento, então está mal. Está mal o quê? O princípio de verificação. Ao invés de concluir que as proposições não têm sentido porque não são verificáveis, eu tenho que rever a noção de verificação. E que Carnap propõe é substituir a noção de verificação pela noção de teste. O traço distintivo, o pedigree das leis da ciência, não é que elas sejam verificáveis, mas que elas sejam testáveis. Então, daí o artigo Testabilidade e Significado de 1936 de Carnap. Quais são os vereditos? Então, uma teoria empírica tem que poder ser testada. De novo, a metafísica não é testável e por isso suas proposições não fazem nenhum sentido. Mas quais são os vereditos possíveis do teste de uma teoria empírica? Bom, refutação ou confirmação. Você tem, se a proposição diz que todo corvo é preto, se você tem um corvo não preto, você tem refutação. Se você tem um corvo preto, tem confirmação. Se você tem mais um corvo preto, tem mais confirmação. Mas por mais confirmação que tenha, você não tem verificação. Tá? Ambas, refutação e confirmação, são relações lógicas entre o que? Proposições teóricas, leis da ciência, hipóteses explicativas, e proposições particulares que descrevem observações ou experimentos, as proposições que Neuert chamou protocolares. Tá? É claro que quanto mais confirmação eu tenho de uma teoria, mais razão eu tenho para pensar que ela seja verdadeira. Tá? Portanto, a confirmação não verifica a teoria científica, mas confere-lhe probabilidade. E, de fato, Carnap define probabilidade não é senão o sinônimo de grau de confirmação. Quão provável uma hipótese é simplesmente o grau em que ela está confirmada. E a queixa de Carnap é a seguinte: os filósofos matemáticos estavam investigando teorias da probabilidade
e tentando aplicá-las à ciência empírica, sem ter suficiente clareza sobre a noção de confirmação. E a ideia de cara, porque bom, há maneiras diferentes de fazer teoria da probabilidade, e que são tais que a atribuição de probabilidade a uma posição, conforme qual seja a metodologia que eu adoto, vai me dar graus de probabilidade diferentes. E cada vez o problema é que nós não temos clareza sobre a relação de confirmação. Antes de estarmos falando em grau de confirmação, portanto em probabilidade, nós deveríamos falar da definição qualitativa. A definição da noção qualitativa, a resposta à pergunta o que é confirmação, precede logicamente a investigação da noção quantitativa, que é a probabilidade, isso é, o grau de confirmação. Então, trata-se de definir confirmação. Tá? Aqui é uma longa história que eu vou abreviar. O ponto de partida foi dado pelo lógico e matemático francês Jean Nicot em 1923. Num escrito intitulado O Problema Lógico da Indução, o Problème Logique de l'Induction, de 1923, foi a tese. O sistema universitário francês tinha dessas coisas, você tinha uma tese principal e uma tese suplementar apresentada para obter o doutorado. Tá? Esse texto de Nicot não é acessível, não existe uma edição até bem pouco tempo atrás, no caso, não existia uma reedição do original francês. Eu atesto que eu trabalhei durante um ano inteiro como pesquisador visitante no Instituto Jean Nicot em Paris, e no Instituto Jean Nicot não tinha os escritos de Jean Nicot. O que existe é uma tradução inglesa que leva o título Fundamentos da Geometria e da Indução, que foi publicado em 1930 com prefácios de Bertrand Russell e de André Lalande. Tá? E aqui, na tese suplementar, o problema lógico da indução, o Nicot propõe a seguinte explicação da noção de confirmação. Considere-se a fórmula ou a lei A implica B. Se A, então B. Né? Como é que uma proposição particular, ou mais brevemente, um fato, pode afetar sua probabilidade? Se esse fato consiste na presença de B num caso de A, ele é favorável à lei A implica B. Ao contrário, se consiste na ausência de B num caso de A, é desfavorável a essa lei. É concebível que tenhamos aqui os dois únicos modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei. Tá? Então, um fato influencia a probabilidade de uma lei de duas maneiras. Ele confirma a lei, né? Se eu tenho se A, então B, cada A que é B confirma. Se eu tenho se A, então B, um A que não é B, refuta. E é concebível, diz Nicot, que tenhamos aqui os dois únicos modos diretos em que a ausência de... os dois únicos modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei. É importante ter presente que Nicot considera esses dois únicos casos como casos possíveis. Porque, veja bem, fazemos a tabela de verdade, se A então B. Então eu posso ter A e B, A e não B, não A e B, não A e não B. Nos casos em que eu tenho A e tenho B, eu tenho segundo Nicot confirmação. Nos casos em que eu tenho A e não tenho B, eu tenho refutação. E nos casos em que eu não tenho A, quer tenha ou não tenha B, esses não afetam diretamente a probabilidade de uma lei. Tá? Então, você não tem uma reprodução da tabela de verdade do condicional, tá? Porque apenas duas linhas da tabela de verdade serão relevantes. Tá? O
condicional é verdadeiro em todos os casos, menos na segunda linha. Tá? Mas a hipótese só é confirmada na primeira linha. Na segunda ela é refutada, e a terceira e a quarta linha são irrelevantes. O Nico não usa a palavra irrelevante, mas está implícito quando ele diz que é razoável pensar que a confirmação do antecedente e do consequente, casos positivos do antecedente e do consequente, confirmam, um caso positivo do antecedente, que é um caso negativo do consequente, refuta. Dada a hipótese, ou um fato realiza a conclusão e suporta a lei, ou não realiza a conclusão e não suporta a lei. Tal seriam os efeitos últimos do processo indutivo. Um fato que consiste de qualquer coisa, exceto a ausência de B num caso de A, não pode agir diretamente sobre a probabilidade da lei A implica B. Então ele usa essa noção de agir diretamente. Tá? Ser diretamente confirmatório ou infirmatório ou refutador. Tá? Um fato consiste de qualquer coisa, que não seja a presença ou a ausência de B num caso de A, não pode agir diretamente sobre a probabilidade da lei A implica B. Mas, uma vez que consiste da presença ou ausência de N numa ocorrência de M, ele atuará sobre a probabilidade da lei M implica N, seja para reforçá-la ou enfraquecê-la. Quando um fato tem esse efeito, ele influencia a probabilidade da lei A implica B, graças à relação de probabilidade das duas leis, no caso em que tal relação favorável ou contrária é postulada por alguma premissa. Assim, toda a influência de verdades particulares ou fatos particulares sobre a probabilidade de proposições universais ou leis operaria por meio dessas duas relações elementares que chamaremos confirmação e invalidação. Então nós temos duas possibilidades que correspondem às duas primeiras linhas da tabela de verdade do condicional. Então vamos apagar as outras duas linhas e ficamos com o fato de que isto aqui é confirmação e isto aqui é invalidação, como diz Nico, ou refutação. Essa é a primeira proposta que se encontra na literatura de uma definição da relação de confirmação. É notável que apenas 20 anos mais tarde, uma alternativa a essa proposta tenha emergido na literatura. E deve-se a Carl Gustav Hempel, a nossa segunda etapa agora na história da lógica da confirmação. Num artigo de 1943, 20 anos depois da tese de Nicot. Na verdade que a tese de Nicot só tinha sido publicada em inglês em 1930. Tinha sido defendida em francês em 23 e publicada. Nicot foi, logo depois da defesa do doutorado dele, foi para a Inglaterra trabalhar com Bertrand Russell. E aí daí sai a publicação em 1930 desse livro. Tá? Então, 13 anos depois da publicação do livro, Hempel suscita um problema. Se encontra no artigo titulado Uma definição puramente sintática de confirmação, de 43, e nos estudos sobre a lógica da confirmação de 45, ambos no Dropbox. O segundo, como eu já disse, os estudos sobre a lógica da confirmação, em duas versões. A publicação original em Mind em duas partes, e a reimpressão no livro Aspects of Scientific Explanation, Aspectos da Explicação Científica, com o pós-escrito On Confirmation, de 1964, que expõe e avalia o resultado, naquela altura, então, já obtido por Buchmann. Hempel faz uma crítica ao critério de Nicot. Ele considera o critério de Nicot uma definição apenas parcial de confirmação, que não pode ficar como está,
por uma razão básica. O critério de Nippur, se mantido como está, teria a consequência de que, se uma proposição é ou não é confirmada, dependeria do modo como ela é enunciada. Por que Hempel diz isso? Eu considero o seguinte: pela lei da contraposição, se eu tenho se A, então B, então eu tenho se não B, então não A. Ora, se eu tenho que para todo x f de x implica g de x, eu tenho que para todo x não g de x implica não f de x. Essas duas proposições, vamos chamá-las 1 e 2, são equivalentes. O que significa dizer? Elas têm as mesmas condições de verdade. Mas se elas têm as mesmas condições de verdade, então nós temos que impor o seguinte critério, aquilo que Hempel chamou a condição de equivalência. Que tudo que confirma uma hipótese confirma toda a hipótese que é logicamente equivalente. Nesse caso, todo corvo é preto não é confirmado apenas por corvos pretos, mas também por não pretos não corvos. Porque um não preto não corvo confirma, 2, que os não corvos são não pretos, e, por equivalência, que os corvos são pretos. Surge aqui um paradoxo. Tá? Bom, antes mesmo de nos determos do paradoxo, temos o seguinte: dada a condição de equivalência de Hempel, nós não temos mais casos neutros como havia no critério de Nippur. Tá? Rejeita-se o critério de Nippur com uma definição apenas parcial de confirmação, e a definição de confirmação passa a espelhar a tabela de verdade da implicação material. Nós temos 4 linhas nessa tabela de verdade, e, com exceção do caso em que o antecedente do condicional é verdadeiro e o consequente falso, que é a segunda linha, em todos os demais casos existe confirmação. Todo corvo é preto é confirmado por cada corvo preto, é refutado por cada corvo não preto, e é confirmado por qualquer não corvo, seja preto ou de outra cor. Tá? Então, Hempel concilia a definição de confirmação com a tabela de verdade da implicação, tá? Mas isso tem uma consequência, à primeira vista, fortemente paradoxal. E essa consequência é aquilo que Hempel chama o paradoxo da confirmação, que Goodman chamará no seu livro Fact, Fiction and Forecast o infame paradoxo dos corvos, que pode ser formulado assim: se cada corvo preto confirma a hipótese de que todos os corvos são pretos, então cada folha verde, sendo um não corvo não preto, confirma que os não corvos são não pretos e, portanto, que os corvos são pretos. Então, para provar que todo corvo é preto, eu apresento para vocês essa caneta vermelha. Ela é um não preto, que é não corvo, o que é equivalente a um não preto, que é não corvo, o que confirma que os não pretos são não corvos, que é equivalente a os corvos são pretos. Tá? Esse é o paradoxo de Hempel. Como é que Hempel lida com isso? Por que nos parece que, nos casos em que o antecedente do condicional não está satisfeito, o resultado deveria ser neutro? Bom, aqui Hempel diz: o que está acontecendo é uma confusão que nós devemos desfazer entre considerações lógicas e psicológicas. Essencialmente, Hempel sustenta que aparece uma ilusão psicológica gerada pela intromissão
espúria de informação empírica antecedentemente obtida no juízo sobre a ocorrência de uma relação lógica. Tá? A impressão de uma situação paradoxal não está objetivamente fundada, é uma ilusão psicológica. E de onde provém essa ilusão psicológica? Bom, provém do seguinte: se nós sabemos que algo não é um corvo, que nos importa a cor dessa coisa? Não há nenhum risco de refutação da hipótese de que os corvos são pretos, se eu estou diante de um pássaro que pode ser azul ou preto, mas eu já sei que não é um corvo. Mas vejam bem, se eu estivesse diante de um pássaro azul que eu não sei se é ou não é um corvo, eu trataria de investigar com atenção, porque pode ser que eu tenha aí um corvo azul, e nesse caso uma refutação da hipótese de que os corvos são pretos. Por que na maioria dos casos em que eu estou diante de gralhas azuis, por exemplo, e outros pássaros, não me parece que eu estou tendo confirmação da hipótese de que os corvos são pretos? Pelo simples fato de que eu já sei que se trata de não corvos. Então, a informação de que esse não corvo não é preto é irrelevante para uma decisão sobre manter ou rejeitar a hipótese de que todos os corvos são pretos. Por quê? Porque a única possibilidade de rejeição dessa hipótese seria nós estarmos na presença de um corvo não preto. Tá? Então, o que Hempel está dizendo é o seguinte: olha, os casos como a folha azul, a caneta vermelha, a vaca amarela, sei lá, nos parecem não confirmatórios, porque nós já sabemos que o antecedente é verdadeiro. Eu sei que uma caneta não é um corvo, eu sei que o pássaro azul é uma gralha, eu sei que a folha verde é uma folha, não um pássaro, e assim por diante. Então, esses casos nos parecem irrelevantes. Mas diz Goodman, apenas porque nós já temos informação antecedente sobre, informação previamente disponível, sobre o valor de verdade do antecedente. Tá? Eu sei que isso não é um corvo e por isso que pouco me importa de que cor venha a ser. Então, trata-se de casos que são logicamente confirmatórios, são psicológicos, epistemológicos, mesmo epistemicamente irrelevantes. Por quê? Porque não aumentam o nosso conhecimento. Mas por quê? Porque nós já temos um conhecimento prévio. Agora, diz a questão, prestem bem atenção, isso é crucial. Não é tolerável que um juízo sobre se uma relação lógica ocorre, e a confirmação é uma relação lógica, que um juízo sobre se uma relação lógica ocorre possa depender da informação empírica que eu previamente dispunha. Se esse objeto que está sendo observado confirma ou não confirma a hipótese, é uma relação puramente lógica entre a descrição desse objeto e a hipótese, e se essa relação ocorre, não pode depender do que eu já sei sobre o objeto. Eu já sei que esse pássaro não é um corvo, portanto, que me interessa. Pode não me interessar. Quando Hempel diz que nós não devemos permitir que informação empírica antecedentemente acumulada tenha consequências para o juízo sobre se uma relação lógica se produz, ele não está sugerindo que os cientistas deviam fazer lobotomia para esquecer o que eles já sabem. Não, os cientistas não vão fazer lobotomia. Eles não têm que esquecer o que eles já sabem. O que eles não podem permitir que o que eles já sabem interfira no juízo sobre se há ou não há confirmação. Claro que vai haver confirmações que são epistemicamente irrelevantes, não aumentam o nosso conhecimento, mas são relações de confirmação. Ou seja, há vários modos do mundo concordar e discordar de um condicional. Só tem um modo do mundo discordar de um condicional. É satisfazer o antecedente e não o consequente. De todas as outras maneiras, a realidade concorda com o condicional. E a conclusão de Hempel é que em todos esses outros casos existe confirmação. Ele dá um exemplo para mostrar como o conhecimento antecedente interfere, que é muito elucidativo. Lembra exemplos que Wittgenstein vai dar mais tarde em Sobre a Certeza, seu último escrito filosófico.
Suponha que nós estamos testando a hipótese de que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Eu tomo uma quantidade de sal de sódio e ponho em combustão. Se emitiu uma chama amarela, a hipótese foi confirmada, não foi verificada, mas foi confirmada. Se emitiu uma chama de outra cor, a hipótese foi refutada. Agora, bem dizendo, vamos imaginar uma situação em que eu tenho um composto que eu não sei se é sal de sódio. E agora eu faço o seguinte teste, eu ponho em combustão e se emitir uma chama amarela, será sal de sódio. Se emitir uma chama de outra cor, não será sal de sódio. Ora, o que acontece nessa segunda situação? Na segunda situação, a proposição todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela não está sendo testada. Ao contrário, ela está sendo tomada como um padrão de teste. Eu já pressuponho que ela é verdadeira e ela me serve para decidir se algo é ou não é um sal de sódio. Tá? E toda a diferença depende do que eu já sei ou suponho saber. Qual é a informação antecedente que eu tenho acumulado. Então, enuncia um paradoxo e o dissolve. O paradoxo é meramente aparente. Tá? Agora bem, isso é o resultado de você impor a condição de equivalência. De tudo que confirma uma hipótese, confirma toda a hipótese logicamente equivalente. Tá? Imposta essa condição, não há casos neutros e a definição de Nicot resulta ser uma definição incompleta. Agora, temos um problema. Um problema anunciado por Nelson Rubin. A primeira novidade devida a Rubin nesse nosso assunto. Dada a equivalência entre todo F é G e todo não G é não F, parece natural impor como condição de adequação formal para toda a definição de confirmação o que o Hempel chama de condição de equivalência. Mas não é menos natural esperar que a confirmação de uma hipótese não seja igualmente uma confirmação do seu contrário. Meus palavras, a gente espera que uma confirmação da hipótese de que todos os corvos são pretos confirme que os corvos são pretos e não de outra cor. Ora, essa condição não está satisfeita pela definição de Hempel. A confirmação, tal como definida por Hempel, não é seletiva. Ela não permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Atenção, estamos às voltas aqui com a distinção entre contrários e contraditórios, que Aristóteles foi o primeiro a assinalar. Todo corvo é preto é equivalente a todo corvo é preto é equivalente a todo não preto é não corvo. Tá? Agora bem, o contrário de... Eu vou abrir um espaço aqui. Vou escrever um pouco mais embaixo aquela proposição equivalente. Bem, o que acontece é o seguinte. A proposição número 1 tem... Qual é a diferença entre contrários e equivalentes? O contrário de todo F é G é algum F não é G. Nem todo F é G. Então, esse é o contraditório. O contraditório de todo F é G é que algum F não é G. Nem todo F é G. Isso é o contrário, contraditório. O contrário de todo F é G é nenhum F é G. O contrário de para todo X, G de X é... O contrário vai ser para todo X, se F de X, então não G de X. Tá? O contrário em troca de todo não G é não F, vai ser
todo x, se não g de x, então não f de x, isto é f de x. Tá? Ora, a confirmação de todo não corvo não preto por um corvo, por um não preto que seja corvo, tá? A confirmação de todo não preto é não corvo, por um não corvo não preto, satisfaz o contrário de todo corvo é preto. O contrário de todo corvo é preto é todo F é não G, que é equivalente a todo G é não F. Tá? Então, se eu tiver um objeto que não é corvo e não é preto, eu estou satisfazendo a proposição todo corvo é preto, mas também o seu contrário, a saber, todo corvo é não preto. Por quê? Porque o antecedente é falso. E o antecedente sendo falso, eu tenho confirmação. Portanto, ao contrário da confirmação de todo corvo é preto por um corvo preto, a confirmação de todo corvo é preto por um não corvo não preto não é confirmação seletiva, porque confirma igualmente o contrário. Como é que as pessoas não tinham se dado conta disso até Goodman chamar a atenção? Bom, a situação normal na ciência não vai ser de um cientista ter que escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária, mas entre uma hipótese e a hipótese contraditória. Você tem que todo x é f, você tem o contraditório que nem todo x é f. Tá? Claramente, é uma mera possibilidade lógica que talvez nunca se realize na prática científica. Mas é uma possibilidade lógica que eu tenho que escolher entre todo corvo é preto e nenhum corvo é preto. Todo corvo é preto e todo corvo é não preto. Tá? E eu insisto, a confirmação de todo não corvo é não preto por um não corvo não preto satisfaz o contrário de todo corvo é preto. Satisfaz todo corvo é não preto. Por quê? Porque falseia o antecedente. Então, ao contrário da confirmação de todo corvo é preto por x é corvo, A é corvo e A é preto, a confirmação não é uma confirmação seletiva. De novo, qual é a ideia? A confirmação seletiva confirmar seletivamente uma hipótese significa confirmar essa hipótese de tal forma que o que eu estou confirmando é a hipótese, no caso se trata da plumagem dos corvos, de que os corvos são pretos e não de outra cor. A definição de confirmação de Hempel não permite fazer essa escolha. E ela tem a consequência aberrante de que o que confirma uma hipótese confirma também a hipótese contrária. E isso, obviamente, é uma patologia na teoria da confirmação. E qual é a origem da patologia? A condição de equivalência. Portanto, tá? Nós temos uma revisão da teoria da confirmação, que consiste essencialmente em dizer, olha, a confirmação definida da maneira de Hempel não é confirmação suficiente, porque não é confirmação seletiva. Tá? E o que vem à tona agora é o seguinte, a intuição que o Hempel tinha recomendado descartar com uma ilusão psicológica de que a confirmação de todo corvo é preto por um corvo preto e a refutação de todo corvo é preto por um corvo não preto, que existe não apenas uma ilusão psicológica, mas uma base lógica para essa ideia de que, como escreveu Nicot, os únicos dois modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei são, se você tem que todo A é B, você tem um A que é B, confirmação, ou você tem um A que não é B, invalidação. Isso Nicot provavelmente tinha se dado conta do problema.
embora ele não tenha escrito nada sobre isso, ele diz com todas as letras que as duas únicas maneiras de um fato afetar a probabilidade de uma hipótese são as correspondentes à primeira e à segunda linha da tabela de verdade do condicional. Tá? Com a noção de confirmação seletiva, o Goodman torna evidente que a intuição de Coe tinha uma base lógica, tá? E não se tratava de uma mera ilusão psicológica. Tá? A definição de Hempel deve ser rejeitada, o critério de equivalência deve ser rejeitado e restaura-se a ideia de que há casos neutros. Se a minha hipótese é que todos os corvos são pretos, um corvo preto a confirma, um corvo não preto a refuta, e um não corvo, seja lá de que cor for, nem confirma nem refuta, é indiferente para a nossa hipótese. Na próxima aula nós partimos dessa crítica de Goodman à teoria da confirmação de Hempel, partimos da confirmação seletiva para aquilo que Goodman chamou o novo enigma da indução, em que está contida a sua principal contribuição à lógica da confirmação, e aí nós vamos ver como, quando você menos espera, Goodman põe as suas garrinhas metafísicas para fora. E o problema metafísico da realidade, da existência independente de espécies naturais, emerge com toda a força. E vai ser o problema que vai nos ocupar pelo restante do semestre. Até lá, então.